Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por estar conosco porque eu estou animada sobre o que estou ensinando esta semana. Estou ensinando sobre os dons do Espírito. Talvez todos já ouvimos falar muito sobre o fruto do Espírito, e isso é muito importante, porque a Bíblia diz: você vai conhecê-los pelos seus frutos. Mas é possível que você esteja na igreja por um bom tempo, mas nunca tenha ouvido muito a respeito dos dons do Espírito, porque há pessoas que acreditam que esses dons não estão presentes hoje na igreja. Bem, acho que as Escrituras provam que eles estão, mas entraremos nisso um pouco mais tarde. Já falei sobre a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e sobre como Deus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, não apenas uma vida natural, e sobre como Ele quer que nós tenhamos poder e autoridade, não permitir que o diabo pise em nós, mas saber quem somos em Cristo. E agora quero falar com você sobre o dom da fé, de uma fé de obras maravilhosas. Agora, fé, no dicionário grego Vaines, é a palavra P-I-S-T-I-S, uma firme persuasão, uma convicção baseada no ouvir. É a fé em Deus ou em Cristo, ou coisas espirituais. Esta palavra também é usada para confiança. Lá em Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensem em si mesmos com um julgamento sóbrio, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Então, Paulo está dizendo que, pela graça de Deus, todos nós temos fé. Toda pessoa, ela tem fé. Se você não tivesse fé, nem se sentaria numa cadeira, porque você ficaria preocupado de ela não te aguentar. Então, temos a fé pela qual vivemos a vida cotidiana, e se temos um problema, pela fé vamos a Deus, pedimos para resolvê-lo. Temos fé de que Deus manterá nossos filhos seguros enquanto eles saem hoje. Temos fé, usamos a fé, e a Bíblia nos diz para vivermos de fé em fé. E talvez não exercitamos nossa fé o bastante, mas é importante manter a fé, porque Romanos 14:23 diz: o que não provém da fé é pecado. Tudo que fazemos deve ser feito pela fé. Mas este dom do Espírito, essa doação especial sobrenatural de poder, este dom do Espírito Santo, é uma fé que opera de maneira maravilhosa. É um tipo diferente de fé, chama-se dom da fé. E honestamente, quando olho para trás, para muitas das coisas que eu fiz nos últimos 45 anos, honestamente, eu penso comigo mesma: como eu tive a coragem de fazer tudo isso, meu Deus? Não é à toa que as pessoas achavam que eu era louca. Se eu ficasse só olhando para trás para a vida sem saber que Deus havia me dito para fazer algumas das coisas que eu fiz, também me acharia louca. Mas quando Deus quiser que você faça algo, Ele te dará o dom de fé para fazê-lo. E um dia, um homem que conheço, que está no ministério há mais tempo do que eu, estávamos falando sobre o ministério, e ele disse: bem, Joyce, você não percebe que Deus te deu um dom de fé concernente a este ministério? E honestamente, eu realmente não percebia. Então, os dons do Espírito podem operar através de você e você realmente nem perceber que isso está acontecendo. Porque se Deus te dá um dom de fé para fazer algo, aquilo parece tão natural para você? Não parece ser grande coisa? Mas para alguém que não tem fé para fazer aquilo, é como se: oh, meu Deus, como eles podem fazer algo assim? Em Hebreus capítulo 11, nós vemos homens e mulheres de Deus que fizeram coisas incríveis pela fé. Abraão saiu da sua terra para ir para um lugar que ele não conhecia. Pela fé, ele e Sara, tendo passado da idade de gerar filhos, deram à luz a Isaque. Bem, se você tivesse 90 anos e seu marido 100 anos, como você poderia acreditar que você teria um bebê? Porque eles tinham um dom de fé.
Pela fé, Enoque foi levado para o céu. Pela fé, Daniel, ele deitou e descansou bem numa cova de leões. Ele entrou e se deitou e ele foi dormir, gente. Acho que eu ficaria um pouco preocupada que me devorassem. Talvez eu ficaria acordada para ver o que aconteceria. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Agora pense nisso. A água se separou, então era uma parede de água em ambos os lados e eles foram orientados a seguir em frente e atravessar em solo seco. Bem, se eles não tivessem a fé para fazer isso, estariam preocupados de que a água ela não permanecesse parada e desceria e os afogaria. Joel Osteen, um maravilhoso homem de Deus, teve fé para alugar o estádio dos Yankees para fazer uma reunião de uma noite só. E eu não sei quantos milhares e milhares de pessoas esse estádio comporta, mas eu não faria isso. Eu não alugaria aquele estádio, eu ficaria petrificada se ninguém viesse ou se só 100 aparecesse. Mas ele tinha um dom de fé para fazer isso. Eu posso ir para a Índia, ou a Nova Guiné, ou algum lugar onde não falo a língua deles e nunca estive lá, mas eles têm o meu programa de televisão lá. Eu posso ir crendo que posso fazer uma conferência lá e que milhares de pessoas vão aparecer. E eu posso ir a um desses lugares, em muitos dos lugares que nós vamos. As mulheres são muito maltratadas e eu me lembro de um encontro que eu fiz na África, onde era bastante comum para os homens, até mesmo os homens cristãos, bater nas esposas. Bem, eu subi naquela plataforma e falei sobre outras coisas por um longo tempo, mas eu sabia que precisava falar com os homens sobre isso. E eu tinha ali, talvez, eu não sei, umas 400 mil pessoas que estavam ouvindo e assistindo em umas telas enormes. E eu me lembro que estava chovendo, eu disse, eu vou continuar pregando se vocês ficarem aqui. E eu me sentei na beira da plataforma e eu disse, agora, homens, eu quero falar com vocês sobre como vocês tratam as suas esposas. Bem, em alguns dos países que eu vou, chega a ser uma maravilha que eles ouçam uma mulher. E certamente eles não gostariam que eu entrasse na vida privada deles dizendo-lhes o que fazer, mas eu tive a coragem, a ousadia e a fé para falar com eles como era errado bater em suas esposas. E me disseram que as coisas mudaram drasticamente depois disso. Isso é um dom de fé operando. Quando você faz coisas que normalmente te assustariam até a morte, mas você fica confortável fazendo aquilo. Eu creio que administramos este ministério por um dom de fé. Precisamos de milhões de dólares toda semana para pagar as contas do ministério. Todo mundo bate palmas e aplaude e acha maravilhoso quando eu digo que eu estou na televisão, em todo mundo, em cerca de 100 idiomas diferentes. Oh, isto é maravilhoso! Bem, não estão me dando esse tempo de graça? E eu preciso de muitas pessoas para fazer tudo isso? E sabe, eu nunca fico preocupada com as finanças, nunca penso a respeito disso. Não checo a conta bancária toda vez que eu me viro, sabe? Eu confio em Deus que se Ele quiser que eu faça isso, então Ele vai prover. E com certeza, Ele tem provido. Eu acredito que Deus nos deu o dom de fé para fazer isso. Eu olho para trás e realmente não sei como eu fiz algumas das coisas que eu fiz, sabe? Eu não sei como eu escrevi 150 livros. Eu penso como eu tive tempo para escrever 150 livros. Quem escreve 150 livros? Mas eu tenho no meu coração muito forte que devo deixar uma biblioteca enorme da palavra de Deus, como parte do meu legado quando Deus me chamar para casa. Porque muitos dos livros que mudaram a minha vida, sabe, foram escritos por pessoas que foram desta terra há 100, 200 anos e... Então eu creio que esses livros ainda podem ajudar as pessoas muito tempo depois que eu partir. Talvez você tenha um filho com necessidades especiais. E talvez alguém olhe e pensa, como você consegue fazer isso dia após dia? Mas Deus te dá o dom de fé e, embora às vezes seja desafiador, você não enxerga isso como outra pessoa enxerga se ela não tiver
esse dom de fé. Somos salvos pela fé, mas não é desse dom de fé que nós estamos falando. Eu creio que há coisas maiores que Deus quer que você faça. Sim, eu disse que eu creio que Deus quer que você faça grandes coisas e muitos aqui desprezam a si mesmos achando que não tem a capacidade para nada. E eu estou desafiando você a começar a orar por esses dons do Espírito, como eu tenho te encorajado a fazer. Ore pela palavra de conhecimento, pela palavra de sabedoria. Ore por este dom sobrenatural de fé. Deus, quando você quiser que eu faça alguma coisa que me pareça estar acima da minha capacidade, dê-me o dom de fé para fazer isso. E quer saber, às vezes, você não tem fé até que a fé seja tudo que tem. Alguém me disse uma vez, isso não está um pouco além da sua capacidade? Eu disse, tudo está além da minha capacidade há muito tempo, então não importa o quanto mais fundo eu tenha que ir. É maravilhoso andar em fé, sabe? E confiar em Deus. O próximo dom do qual nós falaremos é o dom de cura. E cara, há muito a ser dito sobre isso. Servir como atendente, cuidar dos doentes, tratar, curar, sarar ou recuperar. Vou te dizer, eu fico tão brava com o diabo por deixar as pessoas doentes. Eu odeio ver as pessoas doentes e com dor. Eu tive a minha parte, eu sei que muitos que estão nos assistindo agora, que estão doentes ou com dor, acredito que a cura faz parte da expiação. A Bíblia diz em 3 João 1:2, amados, acima de tudo eu gostaria que vocês prosperassem e estivessem com saúde, assim como é próspera a sua alma. Não é da vontade de Deus que você sinta dor o tempo todo e fique doente e você tem que continuar orando pela cura. Agora, não sei às vezes por que leva tanto tempo, não sei por que algumas pessoas são curadas rápido e outras levam muito tempo, mas eu tive 10 anos de dores de enxaqueca e eu não tenho mais enxaqueca. Eu tive câncer, hoje eu não tenho câncer mais. Ore para que Deus cure você. Ele pode fazer isso sobrenaturalmente ou pode fazê-lo através de meios naturais. Acredito que toda a cura vem de Deus. E hoje em dia existe uma incrível tecnologia médica. E você pensa, como no mundo eles conseguem fazer tudo isso? Eu fiz 2 substituições de quadril. E meu médico disse, se você visse o que fizemos com você, você pensaria que foi a coisa mais bárbara do mundo. Pegar uma serra e serrar meu osso do quadril ao meio e colocar uma nova articulação. E no dia seguinte me colocaram de pé, andando pelo hospital. Eu não estava andando rápido, mas estava andando. Em alguns meses eu estava tão boa quanto nova. Como eles conseguem fazer as coisas que eles fazem? Bem, não creio que seja só porque as pessoas são inteligentes. Acho que toda a cura, ela vem de Deus. Existe a cura milagrosa, mas acredito que muitas coisas que achamos que são naturais, ainda é Deus trabalhando através desses meios, sabe? Então, não importa se você vai ao médico, se vai crer em Deus por uma cura sobrenatural, antes de qualquer coisa, vá a Deus. Sempre que tomar um remédio, peça a Deus para aquilo funcionar. Agradeça a Ele, porque creio que Ele nos dá a tecnologia para isso. O dom da fé e o dom da cura, muitas vezes, na verdade, eles operam juntos ou operam muito próximos. Agora, há diferentes dispensações na igreja e você diz, o que você quer dizer com isso? Há momentos diferentes em que Deus faz coisas diferentes. E ao longo dos anos houve avivamentos de diferentes tipos e um amigo meu foi muito usado por Deus, sabe, nos anos 60 e nos anos 70, naquilo que foi chamado avivamentos da tenda de cura. E ele teve alguns milagres incríveis. Ele tinha fé para fazer coisas que eu pensava, como no mundo você fez isso? Como quando ele me contou uma vez, ele foi até uma mulher na congregação
Ela usava óculos, ele tirou os óculos dela, os quebrou, os despedaçou no chão e disse: seus olhos estão curados. E os olhos dela foram curados. Bem, eu não teria coragem para fazer isso. Mas eu faria se eu tivesse o dom de fé. Ele sabia que Deus ia curá-la. Agora, não vemos muitas dessas coisas hoje em dia, mas deixe-me dizer, Deus não terminou ainda. E assim ele pode voltar com outros grandes avivamentos, onde nós veremos coisas desse tipo novamente. E eu vou começar a acreditar em milagres, sabe? Acredito que precisamos crer em Deus para as coisas. Você não tem porque você não pede. Não permita que seu cérebro te impeça. Não deixe sua própria mente ficar no seu caminho, porque Deus pode fazer coisas que sua mente não pode sequer imaginar. A Bíblia diz que devemos cobiçar os dons do Espírito. Devemos querer esses dons do Espírito. O dom da fé e o dom da cura operam juntos, Salmo 107, 20. Estou muito familiarizada com esta escritura e eu amo esta escritura. Eu fico com a minha fé expandida de que Deus vai fazer algo através de mim, de acordo com esta escritura. Ele enviou a sua palavra e ele os curou e os resgatou da sepultura. Agora, eu ensino a palavra de Deus e, graças a Deus por sua graça e misericórdia, eu posso ensinar milhões de pessoas por causa de todos os canais de TV onde eu estou. Esse é o meu nicho, isso é o que Deus me chamou para fazer. Estamos pelo mundo todo, eu não sei em quantos países, mas sei que estamos em 100 idiomas diferentes. E não estamos apenas traduzindo para o idioma deles numa tela. Eles interpretam o que eu digo. E é tudo falado na língua deles. Não a minha voz, mas outra pessoa falando e acompanhando comigo. E acredito e tenho crido nisso há um longo tempo que vai chegar o dia. Isso acontece um pouco hoje, mas creio que vai acontecer mais ainda onde, quando a palavra estiver sendo falada, as pessoas vão ser curadas de doenças graves, sabe? Apenas por causa do poder que está na palavra. Eu quero estar numa situação onde Deus receba toda a glória e ninguém mais a receba. Onde eu não receba e ninguém mais receba. Há poder na palavra de Deus. A Bíblia diz que há um poder inerente na palavra de Deus. Creio que o dia chegará quando eu estarei pregando na televisão e as pessoas deitadas doentes em suas camas vão ser curadas. Creio que eu posso estar numa conferência enquanto eu prego. Alguém que chegou cego, seus olhos serão abertos. E você pode estar pensando, senhora, você deve estar doida. Joyce, eu tenho te assistido há anos. Eu achava que você era uma pessoa muito normal. Esta é a maneira que as pessoas normais deveriam se comportar se você quer saber a verdade. Apenas não nos ensinaram isso. Deus quer que acreditemos em coisas maiores. Jesus disse, vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores vocês farão no meu nome. Quando eu digo acreditem em milagres, alguns de vocês nunca sequer pensaram nisso nem um pouco, sabe? E não te custa nada crer, e você diz, e se eu acreditar e Deus não fizer nada bem? E se você acreditar e Ele fizer? E a questão é, mesmo se você crer e Deus não fizer nada, você vai ficar mais feliz porque você andou em fé? Do que ficaria se ficasse sentado duvidando o tempo todo, achando que nada de bom nunca vai acontecer com você. Jesus curava as pessoas o tempo todo. As pessoas são curadas pela imposição de mãos, são curadas através da oração da fé. Sempre que eu sei que alguém está doente, eu oro por eles regularmente. Tiago 5, 14 e 15 diz, se alguém entre vocês está doente, que chame os anciãos da igreja para orar por eles e para ungí-los com o óleo em nome do Senhor. Estas são outras coisas que Deus usa, as pessoas e a unção, com o óleo. E a oração oferecida pela fé fará a pessoa doente ser curada. E o Senhor a levantará, e se houver pecados, eles vão ser perdoados. Uau! Então, por que não orar, Pai? Eu peço que você cure esta pessoa. Peço que me cure. Quando sentir dor de cabeça, diga, Senhor,
Eu peço que você me cure desta dor de cabeça. Marcos 8, do 23 ao 25. Então ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, onde ele cuspiu nos olhos do homem. E uma tradução diz que ele cuspiu no chão, fez lama e esfregou a lama nos olhos do homem. Agora, eu não entendo isso. Jesus não precisava fazer isso. Mas quer saber? Uma das razões que nós não operamos no reino sobrenatural é porque nós queremos entender tudo, sabe? E Deus está muito além de nós. Não há nenhuma maneira de entendermos Deus. Ele não está nos pedindo para entendê-lo. Ele está nos pedindo para confiar nele e acreditar nele. Então ele perguntou ao homem, você vê alguma coisa? Ele olhou para cima e disse, vejo as pessoas, mas elas me parecem como árvores. E mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre ele. E desta vez seus olhos foram abertos. Agora eu não tenho ideia do porquê Jesus teve que orar 2 vezes. Quero dizer, ele era a própria fé em pessoa, o milagre em pessoa. Eu não faço ideia por que teve que orar 2 vezes. Talvez seja apenas um exemplo para nós de que precisamos ficar firmes até ter um bom resultado. Eu me lembro de uma mulher que veio a uma de nossas conferências e ela tinha dores de enxaqueca e tive a oportunidade de orar por ela. Mas algo aconteceu que normalmente não acontece e, por dias depois daquilo, Deus continuava colocando aquela mulher no meu coração e eu continuei orando por ela para que aquelas dores fossem embora. Deus, obrigada por curá-la da enxaqueca. Tire essas dores de cabeça dela. Bem, ela nos escreveu um tempo depois, ela disse, sabe, quando a Joyce orou por mim, pela enxaqueca, nada aconteceu. Eu continuei com as dores de cabeça, mas na semana seguinte, pouco a pouco, essas dores ficaram mais e mais leves e agora já não tem mais essa enxaqueca. Bem, veja, Deus estava fazendo algo um pouco diferente da maneira que normalmente faz. E está tudo bem, nós não podemos colocar Deus em uma caixa e dizer você tem que fazer desse jeito ou daquele o tempo todo. Tudo que Ele está nos pedindo para fazer é crer nele. É nosso trabalho orar e o trabalho de Deus são os resultados. Ouviu o que eu disse? É nosso trabalho orar e é trabalho de Deus fazer os resultados. Não sou responsável pelos resultados, eu sou responsável pela oração. Não sei o que você vai fazer, mas vou continuar orando pela cura. E eu acredito que podemos muito bem ver outro grande avivamento de cura, outro grande derramamento do Espírito Santo. E eu acho que precisamos disso, porque há tantas pessoas que não têm fé. E elas foram tão enganadas sobre Deus, e eles ensinaram tantas coisas erradas sobre Deus, que talvez alguns milagres as abalariam um pouco e elas entenderiam que Deus ainda é Deus. Lucas 3, ele colocou as mãos nela e imediatamente ela se endireitou e louvou a Deus. Lucas 4:40, ao pôr do sol, as pessoas trouxeram a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e colocando as mãos sobre elas, ele curou cada uma. Há muitos exemplos na Bíblia de colocar as mãos sobre os doentes e a Bíblia diz em Marcos 16, esses sinais seguirão aqueles que acreditam. Eles expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Bem, o que é essa imposição de mãos? Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, não entende isso? Isso significa que você coloca as mãos em alguém que está doente e você ora. Bem, por que colocar as mãos? Bem, nós temos uma unção que habita dentro de nós e isso nos foi dito em 1 João capítulo 2. Você tem uma unção que habita em você e esta unção é o poder de Deus que mora dentro de você e ela pode ser liberada, pode ser transferida. Então, quando você coloca as mãos sobre alguém doente, o poder de Deus pode sair de você para dentro da pessoa e, na verdade, fazer um grande milagre em seu corpo. Então, o que queremos que você faça? Queremos que ore pela palavra de sabedoria e de conhecimento, pelo dom sobrenatural de fé e pela cura. Ainda temos outras coisas das quais falaremos no resto da semana. Não quero que você perca nada, porque eu realmente acredito que é hora de pararmos de viver uma vida natural e começarmos a viver uma vida sobrenatural.